Então, pessoal, vou começar apresentando aqui as pessoas que vão participar conosco, né? Alguns de vocês já conhecem, alguns de nós, mas para quem não conhece, primeiro apresentar o Léo, meu sócio. O Léo é educador físico. O Léo, ele tem especialização em saúde holística, né? Então, para quem não conhece, a saúde holística é a saúde integral. Então, ele vai poder falar um pouquinho melhor depois. E o Léo também é budista, assim como a Paula. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouquinho, como que o budismo entende, enxerga a questão da felicidade. Doutor Domingos, nosso parceiro de longa data. Doutor Domingos, trabalhávamos antes da pandemia, e uma das coisas boas que a pandemia trouxe foi poder levá-lo para as empresas de outros lugares do Brasil também. Doutor Domingos é psicoterapeuta, orientador de carreira e parceiro antigo nosso. E a Paula, doutora Paula, é médica. A Paula é diretora de uma grande indústria farmacêutica nos Estados Unidos e também é budista. Então, e eu vou entrar com a questão da felicidade. Eu sou feliz. Tem que fazer a apresentação, a apresentação correta, Léo. Educador físico, espírita, uma pessoa que leva a sério tanto a questão da saúde física, emocional, espiritual não religiosa, mas também com seus aspectos religiosos aí. Perfeito, Léo. Eu vou fazer uma breve introdução para colocar todo mundo na mesma página e também falar um pouquinho por que nós vamos falar de felicidade, né? A felicidade é um dos temas da saúde espiritual. Para quem nos acompanha há um pouquinho mais de tempo, nós temos falado bastante dessa questão da saúde espiritual, do propósito, da felicidade, da questão dos valores. Fizemos até uma live com a Cláudia há um tempo atrás. E lembrando que assim, a questão da saúde espiritual não necessariamente tem relação com religiões, né? Cada um tem a sua religião ou não tem a religião, né? No caso dos ateus. Mas essa questão da felicidade nós fomos estudando e chegamos, e até na última live, na penúltima live que nós fizemos, um dos nossos convidados, que foi o Michel, falou: olha, eu acredito que se você perguntar para todo mundo qual que é o propósito, as pessoas vão falar que o propósito é a felicidade, né? Então, nós trouxemos aqui pessoas com bastante conteúdo para falar da ciência da felicidade. E nós que estamos no ambiente corporativo, nós tentamos levar esse conteúdo para dentro do ambiente corporativo de uma forma científica e integral. Então, com isso, Léo, vou passar a palavra para você iniciar os trabalhos. Legal. Boa noite a todos. Eu vou fazer aquilo que mamãe ensinou, né? Deixar primeiro as mulheres se apresentarem se apresentar e poder falar um pouquinho daí do seu ponto de vista naquilo que o Léo também já introduziu. E assim como também papai ensinou, quem está em casa também viria antes, né? Então, primeiro a Paula, primeiro as damas, depois o Dr. Domingos, que está aqui na nossa casa, chegando aqui na casa da Gelaboral. Já é visitante antigo, mas após a Paula, eu peço para o Dr. Domingos falar um pouquinho e depois eu já faço a minha introdução. Em primeiro lugar, queria agradecer, né, o convite da Gelaboral. Assim, é um prazer estar aqui. E assim, o que eu tenho a dizer é que o budismo entrou na minha vida há mais ou menos uns 30 anos, né, já faz bastante tempo, e mudou a minha filosofia de vida, né? E eu acho que muito do que aconteceu foi: eu comecei a ler bastante sobre a filosofia budista, mas ler não é suficiente, você tem que experimentar. E aí eu comecei a aprender muito que a forma como o que a gente atribui, a nossa noção de felicidade no Ocidente é diferente da noção de felicidade no Oriente. E nós temos uma cultura onde nós somos treinados a acreditar que felicidade é ter,
é adquirir, é conquistar. E aí a gente acaba se fixando a esses momentos fugazes de felicidade. E aí eles dão a gente aquela descarga adrenérgica, a gente acha, eu estou feliz, é isso que eu quero. Mas isso dura tão pouco, e quando a gente olha, foi embora. E o que é felicidade? O que resta para a gente em relação a isso, né? Qual que é a expectativa que a gente tem em relação à vida? Então, isso assim, é uma breve introdução, eu não quero ficar falando sozinha aqui, mas só para vocês terem uma ideia do que um pouquinho do meu conceito de felicidade hoje, eu vou falar depois. Ok, boa noite, pessoal. Uma honra para mim, né, estar aí na Global Oral, né, fazendo essa live aí, doutora Paula, uma honra também, meus queridos Léos aí, né. E em relação ao tema felicidade, né, é um tema muito discutido hoje, né, cada vez mais ele vai tomando conta, né, do viés científico, que antigamente só era discutido dentro do âmbito filosófico, né, dentro do âmbito até alquimista, mas hoje acaba sendo algo bastante discutido, prático, e nessas discussões científicas começa a se entender que a felicidade é algo que a gente pode ser desenvolvida, sim, pode ser aprendida, sim, a felicidade. Felicidade não é algo que é privilégio de fulano, ciclano e beltrano, não, é algo que pode ser aprendido por toda e qualquer pessoa, né, a partir do momento como ela começa a entender como funciona realmente esse processo de felicidade, né, que a ciência hoje ela busca em vários contextos, no contexto filosófico, no contexto religioso, espiritualista, e ambos corroboram, sim, para esse entendimento dessa felicidade que a gente vai discutir, né, nessa noite de hoje. Legal, doutor Domingos. Eu vou fazer pedir uma licença para iniciar com um agradecimento, alguns agradecimentos, e trazer a questão da gratidão aqui, ao fazer esses agradecimentos, né? A gratidão como um sentimento ou uma emoção positiva, e dentro desses trabalhos científicos que você comentou, doutor Domingos, a gente observa que as emoções positivas estão muito atreladas à felicidade, né? Então, eu faço aqui um agradecimento aos lamas que tanto eu quanto a Paula nós seguimos, né? Que é o Lama Ganthin e o Lama Michel, por toda a sabedoria e conhecimento compartilhado com a gente. Agradeço aqui, já falei deles, né? Agradeço Nídia, agradeço Vander e Rodrigo Boaventura, que são uma parte da minha família, né? Então, também agradeço essas pessoas que fizeram com que eu chegasse até aqui de forma mais saudável, de forma mais educada, então dando as oportunidades. Agradeço a Paula, minha esposa, foi convidada de última hora aqui, mas com muito prazer. Agradeço a Júlia, minha filha, por toda a paciência e todo o conhecimento sobre o amor, né, que elas trazem para mim. Gostaria de agradecer ao Léo pelo companheirismo, ao Dr. Domingos pela genialidade que vai trazer aí para a gente as questões da psicologia positiva, e agradecer a todos que estão aqui presentes, né, que já são 28 pessoas, também agradecendo aos cientistas que hoje são tão importantes para a gente e que fizeram com que a gente pudesse ter algumas esperanças aí num mundo tão difícil, né? A gente não veio aqui hoje para trazer uma receita de bolo, né? A gente veio falar um pouquinho a respeito da felicidade, como o Dr. Domingos bem colocou, através de um ponto de vista científico, acadêmico, de vários posicionamentos, também filosófico e médico. Tá aí a Paula para poder nos ajudar, né? E no que eu posso trazer aqui para vocês, a felicidade, ela pode ser encarada como um objetivo, né? Que eu quero para mim e quero para quem eu amo.
Só que não é algo tão fácil, tão óbvio, né? Não é algo que você encontra na esquina, apesar, como o Dr. Domingos bem disse, você pode aprender. Acontece que para a gente atingir essa felicidade, a gente precisa de ter algo chamado esforço. Aquela frase da Nike, que foi tão mal compreendida, no pain, no gain, ou seja, sem dor não tem resultado, na verdade sem esforço, eu compreendo essa frase como sem esforço não tem resultado. Então, para você atingir a felicidade, você precisa ter esse esforço. Ela é um processo ativo, não é um processo passivo. Você precisa ir atrás dessas pequenas coisas, desses pequenos ingredientes, para que a gente possa atingir esses momentos de felicidade, né? Então, desde lá de trás, 2.500 anos atrás, já se falava, já se filosofava a respeito de felicidade. Então, Confúcio, Buda, Aristóteles, eles já falavam no conceito de felicidade. Confúcio falava no conceito de altruísmo. A gente vê o budismo na questão da compaixão. O Aristóteles falava sobre a questão de ser moderado, né? Depois a gente vai falar um pouquinho sobre o hedonismo, né? Por isso que há necessidade de uma moderação. Então, dentro desse contexto histórico, foi se criando ali as questões mais específicas relacionadas à felicidade. E hoje a gente chegou a um conceito que eu vou citar aqui e depois já passar para o Dr. Domingos para ele falar um pouquinho sobre a psicologia positiva, falando um pouquinho dessa felicidade na modernidade, né? Então, eu vou ler uma especificação científica feita por uma professora da Universidade da Califórnia, de Berkeley, que ela diz o seguinte, né? Que a felicidade é a experiência de alegria, contentamento ou bem-estar positivo combinada com a sensação de que sua vida é boa, significativa e vale a pena, né? Então, o que a gente tem trazido aqui não são achismos, né? São coisas que foram realmente estudadas. O Lama Michel, ele fala algo muito interessante relacionado a isso. Ele fala que, algo que eu acho muito bonito, que a felicidade é aquele instante que verdadeiramente desejamos que nada seja diferente do que é, né? Então tem muito a ver com a nossa vida, significado de vida. E dentro dessa questão acadêmica, eu já passo para você, Dr. Domingos, para falar um pouquinho da psicologia positiva e que você possa desenvolver um pouquinho a respeito dessa área acadêmica. A psicologia positiva, né, como é o nome do Bert Hellinger, não, Bert Hellinger é da constelação familiar, do Mark Seligman, né, me parece, aí Mark Seligman, da psicologia positiva. E o que ele traz? Ele traz um contexto bem interessante no sentido de que a vida da gente, né, as relações sociais, elas são imprescindíveis para o processo de felicidade, né? No sentido que dificilmente a pessoa ela não vai gozar da felicidade se ela não se relacionar, né? Então, esse sentido de ser gregários que todos nós somos, né, que precisamos nos relacionarmos, até porque sozinhos a gente não consegue angariar muita coisa, é imprescindível dentro da psicologia positiva. E dentro desse contexto, né, que é da psicologia positiva, que muitos pensam que só é a ideia do pensar positivo, né? Isso me lembra muito de um livro da década de 70, que fez muito sucesso, né? Norman Peale, né, quando falava o poder do pensamento positivo, que falava justamente isso. Embora que o Seligman ele bebe nessa fonte também, né, do pensamento positivo, ele corrobora muito, né, para que tenhamos felicidade. E hoje, no contexto da felicidade, para que ela aconteça, né, porque se a gente for analisar todo o nosso processo, nosso desenvolvimento, né, tanto ontogenético, né, no sentido da célula ovozigota até o nosso estado atual de vida, como filogenético, né,
do nosso processo de ancestralidade, a gente adquiriu, né, na nossa mente, na nossa estrutura mental, muitas coisas negativas, né? Por isso que pensamentos negativos, eles ressoam no nosso inconsciente e ficam reverberando na nossa vida, fazendo com que a gente venha a ter pensamentos positivos e sustentá-los seja um grande desafio existencial, né? Mas com pesquisas recentes ligadas ao contexto de felicidade, e até aproveitando, né, você vê hoje universidade ponta, né, de Harvard, até aqui, na UFPE, na Universidade Federal de Pernambuco, uma das disciplinas de mais aderência, né, foi uma disciplina chamada Felicidade, que é uma disciplina eletiva, né, que teve o maior número de matriculados. Então, como as pessoas elas clamam por esse processo de felicidade. E essa felicidade que é estudada hoje no academicismo, diz no sentido de que para que eu comece a ressignificar esses meus pensamentos negativos em pensamentos positivos, né, em começar a construir, né, uma realidade, né, de bem-estar para mim, eu preciso fazer algumas ações, né? Entre essas ações, o que você levantou, Léo, no início, né, na sua introdução, é algo que é primordial, também é muito discutido, que é a gratidão. Gratidão hoje é algo que vai ser impossível nós termos felicidade, sermos pessoas felizes se a gente não agradece, né? O agradecimento, que a gente aqui até vai discorrer um pouco mais para frente. O agradecimento é muito importante. Outra coisa, né, fundamental para a felicidade é o contexto da gentileza, sermos gentis. Olha, a gentileza, a cordialidade, se você não sabe como isso aí é importante. Principalmente nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? É logicamente que a gente sabe que não é por conta da pandemia que vai se mudar toda a psicosfera do planeta, não é? Tem pessoas que elas não acordaram ainda, e por isso que a gente está até debatendo esse tema, essa temática, para que esse contexto se dissemine mesmo na sociedade, porque isso precisa. E como a gente relatou hoje, a felicidade, né, esse atributo inerente, né, do ser humano, não é nosso, isso é propriedade nossa, né, a gente consiga trazê-la à tona, consiga usufruir disso aí. Então, existem sim essas ações, né? Da questão da gratidão, da questão da gentileza, da cordialidade, de práticas de atividades físicas. Aí vocês têm muitas pesquisas nesse sentido, né? Sobretudo na produção, né, de neurohormônios, né, ligados à serotonina, né? É fundamental. Né? Então, a discussão dessas práticas, elas são cruciais. Me lembra também um livro, né, que foi do ano passado, né, do Ben Shahar, né, me parece, né, que é um psicólogo israelense, que ele traz essa ideia, né, ele traz esse livro, nesse momento que a gente estava pensando em pandemia, trazendo essa reflexão de como é importante a gente ter esse exercício da nossa solidariedade, né? Isso faz com que quando a gente começa a trazer esses atos, né, essa prática da gratidão, da gentileza, a gente vai desconstruindo, ressignificando, logicamente, paulatinamente, né? O processo é paulatino, né? Gradativo, as coisas negativas que a gente ainda tem muito enrustido em nós, né? Para que até mesmo dentro de uma ótica, né, de condicionamento, né, de exercício constante, a gente começar a adquirir esse padrão mental e entendendo, sobretudo, aí o budismo fala muito isso, né? Com práticas também ligadas à psicologia, a gente ficar no aqui e agora, né? De não ficar nem preso ao passado, né? Porque as pessoas geralmente presas ao passado, elas vivenciam muito angústia, como também não, né, buscar um futuro que ainda vai acontecer, que a gente não sabe bem como é que vai ser, que é o que explica muitas pessoas terem ansiedade. E sim, o grande segredo, sobretudo, da felicidade
é estarmos aqui, eu agora. Mas, para não me estender muito, né, porque tem ainda vocês aí para falar, depois a gente vai batendo bola aí. Legal, acho que a gente pode passar, Paula, para você poder acrescentar aquilo que você... Não, eu estava pensando aqui, né, baseado no que vocês estavam conversando, assim, que realmente o budismo ele reforça muito isso, que nós somos na verdade, condicionamentos, as experiências que nós vivemos na infância, nessa vida, em outras vidas. E é como se isso estabelecesse caminhos neurais, né, que são hábitos que a gente adquiriu, que eles são tão reforçados que eles acabam definindo a nossa experiência de alegria, felicidade e infelicidade. E é muito importante desconstruir isso, e a gente só consegue desconstruir segundo a segundo, refletindo em cada experiência que a gente tem nessa vida, para tentar criar outros condicionamentos, né? E eu acho que assim, essa questão realmente da gratidão é extremamente importante, é um exercício assim, desde quando a gente acorda de manhã, de você tentar estabelecer o que você espera do seu dia, entendeu? Então, eu espero levar amor para as pessoas, eu espero ser compassivo, eu espero exercitar a gratidão e, principalmente no fim do dia, tentar recapitular tudo o que aconteceu, né? Porque eu acho que a experiência da gente se modificar, ela está nisso, né? Que nem se você quer adquirir massa muscular, você vai para a academia, você faz uma série de exercícios, mas se você quer se modificar, se você quer modificar suas reações, isso tem que ser feito segundo a segundo, né? E eu acho que, assim, principalmente quando a gente é capaz de bloquear a nossa reação, porque no início a gente ainda não é capaz de bloquear os nossos pensamentos. Então, se alguém fala para você uma coisa que você não gostou, a primeira reação é falar e explodir. Então, reflete, seja compassivo, porque no fundo as pessoas com quem a gente interage no dia a dia, elas querem ser felizes, elas têm a sua própria noção de felicidade e, no fim, muito do que condiciona a nossa infelicidade é aquele apego ao eu e ao meu, e a gente achar que a gente é dono da verdade e a gente não conseguir exercitar olhando para o outro, que aquele outro também tem as mesmas expectativas, aquele outro também erra que nem eu erro, e tentar criar resiliência e aprendizado, e é isso assim que eu procuro fazer no dia a dia, não é fácil, mas é assim, aquela história, desde que a gente acorda até a gente vai dormir, e durante o dia tentar exercitar isso, né? Viu, Léo, só para não esquecer, você precisa falar também, né? A gente está aqui monopolizando um pouco, mas só para não esquecer, a Paula comentou uma coisa muito interessante de relembrar no final do dia as coisas boas. Isso, inclusive, é um exercício que é dado nesses cursos de felicidade. Eu até, depois a gente vai colocar na descrição do vídeo, o Léo pode colocar aí para vocês também no bate-papo, mas existem algumas ferramentas na internet para vocês cursarem esses cursos online sobre felicidade de Yale nos Estados Unidos, de Berkeley nos Estados Unidos, que são gratuitos, né? E dentro de um desses cursos, né, se faz esse exercício de você anotar as 3 coisas que no dia foram positivos para você, porque é esse exercício de relembrar aquilo que foi positivo. Houve uma pergunta, se eu não me engano, da Adriana, de quem era a frase, do Lama Michel, a Júlia respondeu, e eu sugiro para vocês colocarem no YouTube o que é felicidade segundo o budismo e como atingi-lo, com o Lama Michel. Isso é um belo de um vídeo muito legal para que vocês possam entender de uma forma muito mais técnica a respeito desse ponto de vista. Léo, é com você aí, cara. Legal, muito legal. Eu ia fazer uma pergunta para vocês, porque na primeira fala do Dr. Domingos, ele falou que a felicidade pode ser construída. E esse é o título de um dos livros que eu li, que é justamente Felicidade Construída, de um autor chamado Paul Dolan, né? Está dando um pouquinho de eco, não sei se na minha fala, tá bom para vocês o áudio, não?
Ah, O que eu ia perguntar para vocês, mas eu acho que vocês já acabaram respondendo, se a felicidade é construída, como nós podemos fazer para construir? E eu, pelo que eu entendi do que vocês falaram até agora, todos seria exercitar a gratidão, a gentileza, o que a Paula falou, o que esperar do seu dia, e no final do dia, essa técnica que o Léo e a Paula falaram, essa é uma técnica usada também no coaching, né? Eu tenho uma formação em coaching, em saúde e bem-estar, você anotar as 3 coisas positivas que você teve no dia, os 3 aprendizados. Por pior que tenha sido o seu dia, com certeza tem 3 coisas positivas. E aos poucos você vai mudando o seu pensamento e construindo a sua felicidade, né? A gente fez uma enquete, que eu acho que é interessante a gente trazer aqui, perguntando se saúde tem relação com a felicidade. E mais de 90% das pessoas falaram que sim, que realmente a saúde tem relação com a felicidade. Uma pessoa mais feliz, geralmente ela é mais saudável, e o contrário também. Uma pessoa mais saudável também é mais feliz. Então as coisas são diretamente proporcionais. Nós temos outras perguntas também, que eu gostaria que vocês falassem, mas se vocês puderem, se faltou algo no ponto de vista de vocês, como construir a felicidade, além desses 4 pontos, que vocês possam colocar para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Eu acho que o Léo, desculpa, doutor, o Léo foi jogador de vôlei, né? Então ele era, porque ele era baixinho, apesar de ter uma boa impulsão, ele agora está aqui só fazendo levantamento, né? Então, manda a bala aí, doutor. Fica tá certo. Olha, uma coisa importante também, né, que hoje é muito recomendado, né, para a construção da nossa felicidade, é a gente não negligenciar os nossos monstros, né, nossos desafios, né, os nossos sentimentos. A gente tem, né, nossas emoções, a gente tem raiva, a gente tem medo, né, a gente não pode ofuscá-los, a gente precisa encará-los, isso é fundamental. E até o que o Charral ele comenta, né, ele, a ciência da felicidade, é que também há algo que também já é sabido, né, uma coisa do estresse negativo, né, positivo. O estresse também é saudável, né, vivenciarmos momentos de estresse, ele é muito salutar, né, para a nossa vida. Assim como esses sentimentos que a gente tem, né, enquanto desafios, né, de tristeza, de raiva, de medo, que isso é comum à criatura humana, né, de sentimentos nocivos mesmo, a gente encará-los, a gente precisa parar, né, para analisar isso. É algo que é importante e que, nesse contexto dessa discussão de felicidade, às vezes a gente quer negligenciar, né, esses sentimentos nossos, né, mas fazem parte da gente. Precisa olhar, a gente precisa o que isso está querendo nos mostrar, né? É engraçado quando psicólogo, quando entra uma pessoa no consultório, que ela me conta lá o que ela está passando, né? Que faz toda a catarse dela, né? Traz toda a emoção, o sentimento ali envolvido. A grande pergunta que eu faço é: o que isso está querendo te ensinar, está querendo te mostrar? O que você precisa aprender com isso? No sentido de você se tornar uma pessoa melhor, né? E isso aí que você está levantando, Léo, em relação à saúde, está extremamente ligado. A partir do momento que eu começo a cultivar bons pensamentos, né? E ter essas práticas de gratidão, de gentileza, ser uma pessoa cordial, né? Amortecer o impacto do meu orgulho, né, da minha prepotência, da minha arrogância, né, que eu falar muito isso nas minhas aulas de psicologia, né, até digo, lá no CID-10, o que está lá, né, depressão, síndrome do pânico, ali é a nomenclatura da medicina, mas as chagas da alma mesmo, do ser existencial, vão ser um orgulho, a vaidade, é o seu grande desafio. Então, quando a gente consegue amortecer esses impactos, né, amortecer bem isso aí, porque orgulhosos ainda somos, né? A questão é, mais uma vez, amortecer esse impacto. A gente começa a perceber e começam a aflorar, né, sentimentos mais nobres, mais genuínos,
né? Aquela questão que a gente antigamente criticava muito, isso vai se amortecendo cada vez mais. A gente não vai tendo mais vontade de criticar, não vai tendo mais vontade de apontar. Então, aí você começa se administrando na vida, quando você perceber, tua pele melhora, não é? A tua energia corporal melhora, né? Porque, se for observar, a gente tem uma série de corpos. Quando isso começa a atingir o corpo físico, é porque não foi olhado, né, no âmbito psicológico mental. Né? Doutor, eu queria só acrescentar, até para passar para a Paula como um ponto de vista médico, e também, como ela trabalha no ambiente de indústria farmacêutica, tem uma visão bem ampla a respeito disso, mas saúde e felicidade andam de mão dada. Né? É um ciclo virtuoso. Né? Então, a gente sabe que uma coisa... Os estudos levam a crer que uma coisa leva a outra. Alguns estudiosos dizem que, na verdade, talvez a felicidade não leve a uma boa saúde, mas a saúde sempre vai levar uma boa saúde sempre vai levar à felicidade. Não querendo aqui polemizar, porque eu acho que eu sigo muito dessa linha, que é um ciclo vicioso. Nós não somos seres dividido em partes, né? Nós somos uno, né, nessas questões de alma, físico, emoção, mental. Né? Então, a gente sabe que o sistema imunológico ele melhora se a pessoa está mais feliz. A gente sabe que tem menos problemas cardíacos. Isso já é comprovado mesmo. Nós sabemos que a longevidade tem a ver com felicidade. Então, eu passo aqui para a Paula, para que ela possa também dar esse ponto de vista, onde já trabalhou com transplante renal, saber o quanto desse sentimento e dessas emoções positivas fazem diferença na saúde. Eu acho que assim, a questão da saúde, com certeza, se você tem uma saúde física, eu acho que ela é importante para uma saúde mental, mas assim, se você não tem saúde mental, como é que você vai ser feliz? Como é que sem a saúde mental? Mas eu acho que assim, um aspecto que eu vejo é que eu não sou a mesma pessoa que eu era 10 anos atrás, que eu era 20 anos atrás, então nós estamos sempre em transformação. Eu acho que é muito importante o ser humano acreditar nisso, né? Eu, antes de entrar na indústria farmacêutica, eu trabalhei quase 20 anos com transplante renal, e eu tive o privilégio de conviver com todos os tipos de pacientes, entendeu? Desde pacientes que conseguiam conviver de uma forma maravilhosa com o seu problema de saúde, até pacientes que até o último minuto eles se recusavam a aceitar. Então, acho assim, a saúde física é importante, a saúde mental é importante, mas no fim é tudo uma combinação, né? E é muito importante a gente considerar todos os aspectos, como vocês colocaram antes, que estão envolvidos na saúde. E eu sei que a gente não vai ter tempo para discutir aqui, mas qual que é a nossa perspectiva no Ocidente de felicidade? Qual que é essa felicidade inatingível que muitas vezes eu estou buscando? Que muitas vezes é a questão do ter, então eu preciso ter mais, e aí você está cada vez mais insatisfeito com aquilo que você vai conquistando. E falando hoje em dia sobre o mundo corporativo, eu trabalho na indústria, mas numa indústria que reconheceu o quanto isso é importante para os seus associados. Então, nós temos assim cursos de meditação, a gente tem aplicativo de mindfulness que a gente pode acessar, tem aula de yoga, tem academia, tem tudo para tentar fazer com que em português, como é que é? Os colaboradores, eles estejam felizes, mas isso, no fundo, é uma atitude. Eu tenho que buscar, olhar quais são as ferramentas que estão
à minha disposição, procurar outras ferramentas e eu tenho que querer mudar e ver a vida de uma outra forma. E talvez perceber que ser feliz não é simplesmente ter e ter e ter e conquistar. Isso faz parte. Mas se eu não perceber que existe o outro lado, que às vezes as coisas não estão tão bem, isso faz parte da vida, tudo bem. Não, é impossível ser feliz 100%. Então, acho que a gente tem que controlar muito as nossas expectativas. E eu queria ouvir do Dr. Domingos também qual que é a perspectiva dele. E, Léo, você ia falar também da questão da curva, né? De felicidade em relação a quanto você ganha. Eu acho que é até interessante para passar para o Dr. Domingos essa questão. A gente fez a enquete se felicidade, se dinheiro traz felicidade, né? Muitas pessoas brincam com isso, né? E foi estudado e a resposta se dinheiro traz felicidade é sim e não. Na verdade, sim, em momentos em situações em que as pessoas não têm condições de se equilibrar no sentido emocional, no sentido físico. Então, na pobreza, o dinheiro faz muita diferença para a felicidade, né? Foi feito um estudo aqui nos Estados Unidos que até $75 mil em renda familiar há uma relação entre o dinheiro e a felicidade. A partir de $75 mil não há a relação do dinheiro com o aumento de felicidade. Na verdade, você entraria num patamar que você não passaria daquilo, né? É interessante, dentro do budismo, falam em 3 condições para seguir bem o caminho espiritual. E uma dessas condições é ter o mínimo materialmente. Então, nesse caso, o dinheiro faz muita diferença. Eu passo para você, Dr. Domingos, para falar um pouquinho dessa relação um pouco mais materialista. A Paula falou muito bem sobre a questão do eu e do meu, o quanto isso, dentro do ego, que o senhor tão bem estuda, pode ser saudável, pode ser salutar ou insalubre. Ok. Isso aí eu enxergo assim, depende muito da estrutura psicológica e, sobretudo, moral, vamos colocar moral espiritual do ser, né? Porque quantas pessoas a gente não vê aí que, do ponto de vista financeiro, material, tem todas as condições necessárias mas vive um vazio existencial, né? Muita gente até se declara, se coloca, se posiciona que é uma pessoa infeliz, vive amargurada, né? Aí fazendo um elo, até no que a gente estava discutindo agora há pouco, vive doente, às vezes não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista emocional, né? Com a depressão, né? Então, se a gente for observar, né, direitinho, eu diria assim, depende da estrutura psicológica, moral e espiritual que a pessoa tem. Porque, na verdade, né, o dinheiro, né, ele não faz com que a pessoa se torne nem melhor nem pior, isso no meu ponto de vista. O dinheiro ele só potencializa aquilo que a pessoa é. Porque se você é uma pessoa boa com dinheiro, você vai ser boa com dinheiro sem dinheiro. Mas que o dinheiro ele é importante, que os bens materiais são fundamentais, isso aí sim. E o que a gente tem de preconceito, o que a gente tem de crença limitante em relação à questão financeira, olha, é um problema sério. Né? Isso é muito sério. Mas o dinheiro ele faz parte, sim, do processo. E é tão bom a gente ter dinheiro quando a gente pode ajudar as pessoas. Mas aí eu faço um paralelo até com o que o Martin Seligman, da psicologia positiva, ele estabelece. Ele diz que é interessante, né, 3 tipos de vida a criatura humana, né, na Terra, né, vivenciar. Né? Uma vida agradável, uma vida significativa e uma vida plena. O que ele chama de vida agradável? Vida agradável é você ter os bens materiais mesmo. É você ter condições de você poder viajar, você ter um conforto, isso aí faz parte. Né? Você precisa ter uma vida agradável que vai te proporcionar o conforto. Né? Isso está dentro do pacote da felicidade, não é? Do positivo que vai, consequentemente, né, trazer a felicidade.
O que ele chama de vida significativa? É você ter um propósito, uma missão, né? Você está na vida para agregar valor. E isso, dentro do âmbito profissional, é uma condição sine qua non, né? Eu digo muito para meus alunos, o importante é você pensar, quando você vai exercer uma profissão, qual é a entrega que você quer dar para a sociedade. Porque ainda a concepção que a gente tem de trabalho é aquela concepção da física, né? Força vezes deslocamento. É só mobilização de massa, né? Do aspecto braçal. Mas, na verdade, né, trabalho, emprego, né, prestação de serviço, autônomo, né, colocando tudo no mesmo bojo, o primeiro aspecto é você desenvolver seus potenciais. Né? Pelo trabalho, eu começo a me reconhecer como sujeito e perceber meu talento, perceber quão força eu tenho, quão ser maravilhoso, cheio de atributos eu tenho, que preciso, né, colocar em prática. Não é? E a segunda proposta do trabalho é você melhorar a vida, melhorar o mundo, melhorar as relações. Porém, a nossa visão de trabalho enquanto tripalho, instrumento de tortura, ela ainda é presente nas nossas células. A gente tem a ideia muito de sofrimento e a gente acha que o trabalho ainda está ligado a ganhar dinheiro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tem muitas pessoas que trabalham muito e não ganham dinheiro. Uma questão de propósito, né? Você ser estratégico, você ter propósito de vida, você estar alinhado nesse contexto de tua missão existencial. Isso eu acho que é muito importante. Algo que mexe com você enquanto paixão, que você tem tesão. Isso envolve o contexto de felicidade. Porque a gente vem buscando profissões, exercícios, né, para atender fulano, ciclano, beltrano, atender a sociedade, né, do ponto de vista, né, da profissão que vai dar mais dinheiro, e assim, mas sem nenhuma conectividade com aquilo. Então, o Mark Sedgwick, voltando, ele fala enquanto vida significativa, ele chama-nos à reflexão nesse sentido. E a vida plena seria esse ápice, no sentido dessa ligação quântica de nós, seres no universo. E você viver uma plenitude a partir daquilo que você tem enquanto vida agradável e vida significativa, né? Então, se a gente chegaria ali a quase com o Nirvana, né, doutor? É mais ou menos por ali. Se a gente for estabelecer essa analogia. Eu queria acrescentar, até para deixar o Léo, coitado, não fala, a gente fala demais. Eu vou derrubar a live aqui, vou derrubar. Boa, né? Mas eu queria só, dentro do que a gente fez ali das nossas pesquisas e enquetes, né? E eu queria, dentro dessa questão do materialismo, só fazer um breve relato que quando eu tinha meu carro, né? Eu vendi 3 carros através de um amigo. Eu dava o carro na mão desse amigo e esse amigo vendia o carro. Ele pode até estar assistindo a live ali. E esse amigo adora carro, ele ama carro, né? E é disso que eu queria fazer esse paralelo, é nisso que eu queria fazer esse paralelo. E eu adoro cachorro. E o carro, para mim, deve servir a mim, e não eu ao carro, a essa matéria, né? E eu era feliz com o carro, utilizando ele para levar os cachorros. Ele ficava tudo riscado, ficava sujo. E quando ia vender, esse meu amigo falava, pelo amor de Deus, ele sofria ao ver meu carro, né? Então, eu trago um pouco dessa experiência para dizer dessa questão do materialismo, que muitas vezes a gente utiliza, ao invés de essa matéria ser o meio, a gente utiliza como fim para a felicidade e nunca vai nos deixar satisfeito, né? Desculpa, Léo, era só para colocar essa... Não, perfeito, Léo. Perfeito, acho que isso que você falou era um dos ganchos que eu ia falar, né? E até depois ouvir a opinião da Paula e do Dr. Domingos também. Muita gente projeta a felicidade no futuro. Então, quando eu tiver aquele carro, quando um esportista, quando eu completar uma maratona, enfim, é sempre no futuro. E aí, quando a pessoa alcança aquele objetivo, parece que não teve graça, né? Demora muito, como a Paula falou, é muito frugal, né? Muito rápido, e o contrário é verdadeiro. E a frustração é muito grande. Mas eu quero só retomar um ponto que a Paula falou, que eu acho importantíssimo. Nós temos feito lives semanalmente, né? Com o tema de saúde corporativa, mas de elaborar o trabalho nas empresas. E essa live está sendo legal
para a gente entender como a saúde física, mental, espiritual, que é o caso de hoje, elas se relacionam, e esse exemplo dos benefícios que a empresa, que a Paula trabalha, oferecem, né? Imagina assim, você tem um colaborador satisfeito, feliz, vendo que a empresa se preocupa com ele, é uma empresa que tem um trabalho humanizado, né? A semana passada nós fizemos uma live sobre ginástica laboral, e o tema do congresso de ginástica laboral era o ser humano em primeiro lugar, né? A humanização dos processos. Então, aos poucos, a gente que está há 14 anos nesse mercado, a gente vê que não tem mais espaço para quem não é humano, não dura. Né? Esses dias, eu vou até tocar num assunto que nem sei se todo mundo está sabendo, mas saiu uma matéria sobre a Amazon. A Amazon é uma das empresas mais admiradas no mundo, né? E saiu aqui no Brasil, o Léo e a Paula que estão lá nos Estados Unidos talvez tenham mais informações. A questão é que talvez o trabalho deles não era tão humanizado, muito pelo contrário. E eles chegaram no momento que, opa, as pessoas que trabalham conosco não estão felizes, né? Então eles tiveram que rever todo o processo. Então esse é o caminho, né? É a saúde integral, saúde física. Exercício faz bem, todo mundo sabe. Faz bem para a saúde, faz bem para a felicidade, faz bem para prevenir doenças, com certeza. A saúde mental a gente precisa cuidar, o doutor Domingos falou muito bem. A gente tem vários pontos que são desencadeados ali na frente, uma ansiedade. A própria ansiedade pode ser projetar a felicidade em algo que talvez não seja tão alcançável ou não tão relevante, né? Então, eu gostei muito dessa conversa. Hoje eu estou mais aqui vendo os pontos, anotei um monte de coisa. Acho que a gente sai daqui com muitos pontos positivos de como construir a felicidade. Tanto a pessoa física, que somos nós, quanto as corporações, né? Então imagina assim, o doutor Domingos falou aquela relação de trabalho, né? Nossa, tem que trabalhar, suar sangue, vamos. Um ponto trazendo aqui para a Gelaboral, semana passada nós trouxemos 3 pessoas que trabalharam com a gente. A empresa tem 14 anos, a pessoa trabalhou mais de 10 anos com a gente, não está mais. Então, é isso que a gente quer passar para a sociedade, né? A felicidade, mas que as pessoas que trabalhem conosco também estejam felizes. Lógico que nós não somos perfeitos, temos os nossos erros, mas estamos aqui dividindo os aprendizados. E enquanto vocês estavam falando, teve um relato muito legal da Ari, dizendo que numa época da vida tinha mais dinheiro e não era tão feliz, numa outra etapa também, como a gente agora, né? Todos nós passamos por uma crise absurda, mas olha quanta coisa positiva. Estamos mais próximos da nossa família. Quantas pessoas que se viam uma vez por mês estão se falando semanalmente, no começo da pandemia até diariamente, de forma online, né? Então tudo isso a gente ressignificou as relações e tenho certeza que apesar da distância, ficamos aí um grau mais felizes do que éramos antes, né? Então volta a palavra para vocês. E se a gente for observar de forma bem contundente mesmo, o quanto os profissionais de saúde estiveram ou estão com essa atenção que sempre foi negligenciada, né? Então, foi falado aqui sobre o apoio psicológico pela Carla, né? Dentro da empresa, isso é fundamental. A questão da nutrição, da atividade física, a gente fala sempre num tripé que é extremamente importante, que é o sono, a atividade física e a nutrição, que são hábitos angulares, eles mudam outros hábitos para atingir saúde mental, saúde física, etc, etc. A gente estudou aqui, fez uma pergunta, né, se felicidade é genética. Então aquela professora que a gente falou lá atrás, que é a Sônia Lyubomirsky, alguma coisa assim, ela fala que 50% é genético. Foi feita uma pesquisa com gêmeos, questões de neurotransmissor, de fisiológicos, só que 40% é aquilo que o Dr. Domingos falou, que são as nossas escolhas e decisões, né? Então, a gente sabe o que faz bem pra gente. Então, se a gente quer ser feliz, as nossas escolhas têm que ser embasadas nessas questões, né? Aí eu falo para a doutora Paula e o doutor Domingos tirar o para o ímpar agora para ver quem fala primeiro.
Pode falar, doutor Domingos. Não, fique à vontade, doutora. Você é cordial aqui. Não, até quando o Léo conversou comigo essa parte de genética, né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado também para não ser fatalista, né? Porque às vezes a genética ela pode levar a um fatalismo como se a gente não tivesse escolha. Então nós não podemos esquecer que não é só genética, e a epigenética também. E aí eu acho que entra muito questão das escolhas que a gente faz e a gente ser consciente do que a gente quer de bom e exercitar isso, né? Qual que é a sua opinião, doutor Domingos? Não, eu vejo também, corroboro também com esse pensamento. E você vê até dentro do ponto de vista, né, transcendente, né, que a gente pode observar. Muitas vezes ali, né, às vezes a gente está, não vou nem dizer às vezes, maioria a gente está reproduzindo os comportamentos, né, dos nossos antepassados, né? E aí, quando a gente... É engraçado que isso está me fazendo pensar de pessoas que eu, quando recebo no consultório, aí vai e diz, doutor, quem deveria estar aqui não era, não era eu, não, era meu marido. Era meu filho que era para estar aqui. Quem era para estar aqui era meu pai, não era eu, não. Não sei o que. Tem gente que questiona dessa forma. E eu digo da seguinte forma, olha, né, na verdade, são eles que te empurram para cá. Porque, na verdade, quem está precisando mais é você. E quando você começa a mudar a sua postura, a sua atitude interna perante eles, porque eles estão na boa, eles estão fazendo o que eles estão podendo fazer. Mas você hoje já começa a angariar, né, mais possibilidades, muito mais recursos para se posicionar, né, diferentemente diante deles. Uma vez você mudando aqui, ou a mente, né, que é o campo do pensamento, você muda automaticamente o seu sentimento, né, suas emoções, e vão se reverberar no seu comportamento. Então, nesse sentido da genética, né, a gente dentro da psicologia, a gente fala genética na questão do destino. Mas um destino não fatalístico, como a doutora Paula colocou com propriedade, mas destino enquanto possibilidades que podem ser mudadas, podem ser mudadas. A gente está discutindo aqui. Oi. A doutora a Nídia, que é uma psicóloga também, perguntando o que seria epigenética, é exatamente isso. É a forma que nós, através dos hábitos, sejam lá dos nossos ancestrais ou de nós mesmos, conseguimos ligar o interruptor daquele gene ou desligar esse interruptor. Falando de forma mais simples, acho que é isso, né, doutora Paula? Não é o fato de você ter um determinado gene, claro, né, isso não é totalmente abrangente, mas que vai condicionar você a ter uma determinada doença, um determinado comportamento. E aí isso mostra o quanto o ambiente é importante, o quanto os hábitos, os relacionamentos, eles são importantes para definir se esse gene ele vai ou não se manifestar. E tem aqui até alguns trabalhos interessantes mostrando que às vezes você pode transferir a epigenética da mãe para o filho. Então isso é uma coisa que está se explorando cada vez mais, mas é mais ou menos assim. Não é porque eu tenho um gene que eu vou ter uma determinada doença. Isso depende muito dos meus hábitos principalmente comportamento para esse gene se manifestar. Desculpa, doutor, pode retomar. Você estava... Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então a gente tem a partir do nosso momento presente, o aqui e agora, a gente pode mudar todo o contexto. Né? Sobretudo aqueles comportamentos que eram repetitivos dos nossos antepassados, que hoje, por isso que quando a gente frisou, é importante a gente enxergar, observar os nossos monstros. Nós não negligenciávamos. Então, se eu sou uma pessoa muito rude, muito inflexível, então, às vezes eu estou reproduzindo isso dos meus antepassados. Então, esse ciclo pode terminar comigo agora, mas para isso precisa conscientização. Por isso que é muito importante todo esse debate hoje, né, que a gente está fazendo. E que bom que as pessoas estão se tornando mais sensíveis, né, a isso, a essas falas, percebendo que pena que foi por conta do contexto de pandemia, mas nada acontece aleatoriamente, né, porque Deus nos joga dados no universo.
tudo está dentro de um processo de encadeamento maior, mas, né, Deus sabe fazer dos meus os fins necessários. As pessoas, a partir desse momento, começam a refletir suas condutas, começam a se perceberem suas posturas como é que estavam. E isso é muito importante, pararmos para enxergarmos as nossas dificuldades, coisa que antes da pandemia nós não fazíamos. Passávamos desenfreadamente pela vida, mas não vivenciávamos. A gente não tinha essa coisa ligada a prazer, a bem-estar no sentido de alma, né? Essa coisa aqui do centro, tão bem falado aí, né, pelas essas filosofias, né, ocidentais, né, que trabalham muito esse contexto do chakra, né, dos meridianos, desse cardíaco aqui, né, da alma, né, você transbordar isso é tão importante. E quanta coisa a gente negligencia, né? E a gente sabe que quando a gente fecha isso aqui, né, automaticamente compromete nosso sistema imunológico. A doutora sabe que tem muito mais propriedade do que eu, né, para falar disso, né, mas como é importante esse processo de doação, né, de entrega, de agradecimento, de olhar a vida numa perspectiva otimista. Por mais que vivenciamos um momento que é desafiador, vou colocar desafiador, que consigamos enxergar uma luz no fim do túnel, termos pensamentos positivos, até porque nada está acontecendo aleatoriamente, não. Então, eu acredito também que dentro desse contexto de felicidade é importante, fundamental também, para que gozamos da mesma, a gente começar a ampliar esse nível de consciência, né? Porque senão, a gente começa a associar só felicidade enquanto prazer, a gente já está observando que não tem nada ligado, não tem nada a ver uma coisa com outra. E muito pelo contrário, né? A gente começa a experienciar, né, sofrimento, dores, doenças. E a gente tem que tomar cuidado com o que a gente alimenta a nossa alma, entendeu? Então, se a gente ficar olhando só notícias ruins, é como se você estivesse se alimentando disso. Então, acho que assim, esse exercício no final do dia de olhar o que foi bom, a gente tem que focar no que é bom também. Porque senão fica muito difícil sair dessa reverberação, né? Não, é verdade. Como a gente já está no final da live, já está completando uma hora, foi muito prazeroso, né, falar sobre esse assunto, falar com pessoas com tanta sabedoria. E tirando eu, né, Léo? Mas, brincadeira. Mas eu gostaria de fazer uma conclusão daquilo que eu tenho, particularmente Leonardo, tenho investido muito para chegar nesse ponto que o Dr. Domingos falou. Então, eu sugiro que cada um consiga fazer isso também, dentro dessa minha fala de conclusão, é fazer a autorreflexão. Quem tem essa capacidade de fazer a autorreflexão, de entender que o objetivo não é mudar o mundo, mas mudarmos a nós mesmos, para que a gente mude a forma que a gente relaciona com esse mundo, nós vamos com certeza conseguir atingir momentos de maior frequência dentro desse sentimento, desse objetivo maior que a felicidade, né? Termino aqui como eu comecei, agradecendo a todas as pessoas que participaram, ao Dr. Domingos, à doutora Paula, ao Léo, e fico aqui agora através do Léo para que ele possa dar a palavra a cada um e fazer as conclusões também. Perfeito, pessoal. Eu agradeço a todos que participaram, doutora Paula, doutor Domingos, Léo. Acho que foi bem legal falar da felicidade sobre vários pontos de vista diferentes, mas diferentes assim, a princípio, né? Mas a gente vai vendo que eles são muito relacionados. Para quem chegou agora no final ou perdeu alguma parte da live, a gente vai deixar gravada, tanto no Instagram aqui da Gelaboral, quanto lá no YouTube da Gelaboral. Para quem não segue a gente, siga, ative as notificações, são temas, a gente tem tentado trazer pessoas como hoje, pessoas que têm conteúdo sobre assuntos interessantes, como é o de hoje. Então, obrigado mesmo
foi muito bom. E acho que foi muito legal porque eu, assim, que não estava estudando diretamente esse assunto, eu saio mais informado, melhor informado do que eu entrei. Acredito que todo mundo que participou também. Então até peço para vocês, quem gostou, escreve embaixo, a gente vai publicar o vídeo, o que vocês gostaram, o que vocês acharam, quais desses temas vocês acham que a gente pode trabalhar mais vezes, porque para mim tem vários pontos aqui que a gente pode dar sequência nessa saúde espiritual que a gente chama dentro da saúde corporativa. Vou passar para a Paula e para o Dr. Domingos também encerrarem. Queria agradecer o convite, foi um prazer te conhecer, Domingos. Os Léos eu já conhecia, muito boa essa conversa. Vi vários amigos, pessoas que são super especiais, que eu gostaria de dar um abraço apertado. E muito obrigada. Obrigada mesmo por participar. Não, agradecer pelo convite, eu acho que foi maravilhoso essa nossa live de hoje, não é? Também uma honra, um prazer, doutora Paula, aí, por todos os esclarecimentos aí, aos Léo também, que eu já conheço, e dizer que a felicidade é algo, sim, que pode ser aprendido, pode ser desenvolvido, não é algo etéreo, de cunho filosófico, lá, é muito distante da nossa realidade, não, começa a ser algo que pode ser experimentado, pode ser trabalhado, desenvolvido, para que nós experimentemos mesmo a situação. Isso aí é um fato, cada vez mais a ciência vem mergulhando nisso, né? Essa ciência cada vez mais, né, não vem procurando se segregar, muito pelo contrário, né, unir forças, né, com áreas, né, maravilhosas aí, ligado à filosofia, a questão da própria religião, né, do espiritual, isso é muito bom, né, e mostrando para nós que a gente pode, sim, experienciar de felicidade, sim. E foi uma honra muito gratificante. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos, um grande abraço, sejam felizes. Obrigado, a Sônia aí falou que minha camiseta deixou ela feliz. Valeu, gente. Um abraço para todos, doutor Domingos. Um abraço a todos aí em Recife. Paula, Léo. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado. Tchau.